pré-crucificação. Amém? Lucas capítulo 22, vamos ler do versículo 39 ao 42, que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entrais em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra e sabemos que a tua palavra é a verdade, pois está dito: conhecereis a verdade vos libertará. Mas nós não podemos, Senhor, conhecer profundamente a tua palavra se não for com a intervenção do teu Santo Espírito em nós, para que a tua palavra saia da letra e passe a ser uma palavra vivificada dentro de nós. Então nós oramos para que o Senhor venha com o teu Santo Espírito nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Senhor, graças a Deus, podemos sentar, em nome do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos diante da palavra do Senhor, quando nos mostra o Senhor Jesus já se preparando para a crucificação, porque ele bem sabia disso, né? Então aqui ele vai no Monte das Oliveiras, como nós lemos, e ali o Senhor Jesus começa a orar a Deus. E no versículo 42, como versículo chave, quando Jesus diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento ali, irmãos, existia um conflito, uma angústia muito grande dentro do Espírito do Senhor Jesus, porque nós temos que entender o seguinte: alguém uma vez comentou: mas Jesus pedindo a Deus para livrar ele daquele cálice. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Quando Jesus saiu do trono onde ele estava, e Jesus encarnou, olha bem, não é reencarnou não, tá? Jesus encarnou, se tornou carne, ou seja, nasceu de uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher escolhida chamada Maria. Então Jesus veio ao mundo como homem. Porém, se nós observarmos bem, Jesus, ele possuiu uma mãe que de fato gerou no seu ventre o próprio Senhor Jesus, vindo então dar à luz ao nosso Salvador. Porém, não houve a intervenção do homem, apenas da mulher, participação feminina. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus então veio ao mundo por meio, claro, de um milagre, porque não houve a conjunção sexual, a conjunção carnal entre Maria e José. Então Jesus veio por um milagre do Senhor, do Espírito Santo, enfim. Então Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, amém? Porém, olha que curioso, Jesus veio também da geração de um ventre materno, de uma mulher. Por isso Jesus possuía a natureza divina, porque ele veio por um milagre, mas também possuía a natureza humana, porque veio de Maria, veio de uma mulher. Então Jesus possuía as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Por que Jesus precisava possuir a natureza humana? Para que pudesse morrer pelos nossos pecados, simples assim, amém, igreja? Porque se Jesus descesse do céu, na glória que ele possuía,
Se Jesus descesse do céu com a autoridade que ele possuía, com a forma que ele possuía, provavelmente, imagino eu, claro que isso não está na Bíblia, isso é apenas uma imaginação nossa, que só de Jesus descer, o mundo já se abalaria, a terra, nós não suportaríamos ver tamanha glória e tamanho poder. E outra situação, irmão, Jesus não poderia morrer por nós, porque Jesus era Deus, possuía a forma de Deus, então foi necessário que Jesus descesse e tomasse a forma humana, para que pudesse morrer por mim, por você, por todos nós, amém? Mas lembrando que Jesus possuía a natureza divina, porque veio de Deus, do Santo Espírito, mas também possuiu a natureza humana, porque veio de uma mulher, para que pudesse morrer por nós. Então, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, o Getsemane, chamado Getsemane, a angústia de Jesus estava tão grande, tão intensa, que naquele momento manifestava, claro, a natureza divina dele, mas também a natureza humana. Então, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, a natureza humana de Jesus falou, porque ele estava sentindo uma angústia tão grande, tão grande. E no capítulo continua, os irmãos podem ler em casa com calma, que Jesus chegou a suar como gotas de sangue, tamanho era a sua angústia. Então, naquela angústia tremenda, lembrando que Jesus possuía também a natureza humana, tanto é que ele é chamado do Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, que desceu à terra e se tornou homem para se identificar conosco. Jesus então diz o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Agora, a vontade humana de Jesus naquele momento, a vontade humana de Jesus naquele instante, não era passar por nenhuma aflição, tanto é que ele estava aflito. Ninguém quer ficar aflito, ninguém quer ficar angustiado, e Jesus estava naquele momento, por minha causa, por nossa causa. Então Jesus pede e diz: Pai, se queres, ou seja, se o Senhor, Pai, achar por bem, passa de mim esse cálice, porque realmente é muito difícil essa situação, contudo, faça o quê? A tua vontade e não a minha. Pois bem, nós temos nas religiões diversos modelos de oração, né? Se você for aí nas religiões, tem a oração tal, a oração tal, a reza tal, né? Mas a Bíblia nos dá apenas um modelo de oração. Não que você tenha que ficar repetindo isso constantemente, mas é um modelo para que nós possamos entender como devemos orar. Quando pediram Jesus para ensinar como devemos orar, Jesus então dá a base. Jesus dá uma instrução, ele dá o fio da meada. Olha, o sentido da oração, a base da sua oração deve ser assim: Pai, não é? Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e cumpra-se o quê? Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a palavra de Jesus sempre está repleta a nós ficarmos atentos sobre a vontade de Deus e não a nossa. Por quê? Porque nós, como homens, como mulheres, como pessoas, como seres humanos, nós não gostamos de sofrer. Você gosta de sofrer, pastor? Ninguém gosta. Você gosta? Ninguém gosta de sofrer. Existe uma palavra que se chama masoquismo. O que é o masoquismo? São pessoas com distúrbio mental, neurológico, psicológico ou até mesmo espiritual, que ele gosta de sentir dor. Isso se chama o masoquismo. Em São Paulo tem uma casa, né, tem uma empresa lá, tem uma localidade que se chama Casa de Sadomasoquismo. Quer dizer, as pessoas vão lá para sentir dor, eles pagam para levar chicotada, para levar corrente nos pés, nas mãos, enfim, chama-se masoquismo.
Mas uma pessoa no seu estado normal de consciência, uma pessoa no seu estado normal, psicológico, neurológico, espiritual, ela não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. É óbvio, ninguém quer sofrer. Se você põe a sua mão no fogo e começa a queimar, você tira, você não quer queimar a sua mão, obviamente. Ninguém quer sofrer. Mas às vezes, irmãos, nós passamos por uma situação na nossa vida que o sofrimento ele acaba sendo necessário. Por exemplo, né? Mesmo quem não tenha filho, se você tem um filho, um sobrinho, enfim, um amigo, e ele adoece a ponto de ter a necessidade de passar por uma cirurgia. Ora, ninguém quer ser operado, né? Ninguém quer deitar na maca e tomar uma injeção para dormir, e o médico vir cortar e costurar e ter que ficar de repouso. Ninguém quer isso, mas às vezes se faz necessário. Então, quando há necessidade da cirurgia, nós passamos pelo procedimento cirúrgico, ou até mesmo algo mais simples, como uma injeção, enfim, todo procedimento médico, ninguém gosta, ninguém quer tomar um remédio amargo, mas às vezes é necessário. Então nós passamos por esse processo. Levando isso para a nossa vida, para o campo espiritual, nós somos, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu estava orando a Deus, o Espírito Santo estava me incomodando muito sobre essa questão que vem acontecendo nos últimos dias. Instituições religiosas, né, que levam sim também o nome de igrejas, mas que têm trazido um evangelho meio que mascarado com a verdade, um evangelho um pouco estranho. E esse evangelho se tornou um evangelho positivista, ou seja, aquela mensagem do evangelho que nos é trazido, né? Se não me falha a memória, a última vez que eu tive a oportunidade de vir colaborar aqui na igreja, se não me falha a memória, Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a questão de... No mundo tereis aflições, não é isso? Mas tende bom ânimo. Então foi essa, se não me falha a memória, foi a última palavra que o Senhor nos deu para esse local. Então, hoje, conforme estava dizendo, algumas igrejas, algumas instituições religiosas, elas têm pregado algo que se chama o positivismo. O que é o positivismo? É você sempre levar para o lado positivo. Tudo tem que ser levado para o lado positivo. Por exemplo, aí o resumo do positivismo é o seguinte: se algo acontece bom, bonito, você ganha muito dinheiro, você compra um carro novo, você compra uma casa nova, tudo que acontece de bonito, de maravilhoso na sua vida, é Deus que está dando. Mas tudo que acontece de difícil, tudo que acontece de prova, de angústia, de aflição, não, aí não é Deus não, isso aí é o tal do diabo lá, é ele que está. Então eles colocam uma linha divisória: coisa boa, Deus; coisa difícil, o inimigo. Mas se nós começarmos a perceber e observar a palavra de Deus na Bíblia, muitas das vezes o próprio Deus concede uma situação difícil na nossa vida, por diversos motivos, seja para provar nossa fé, seja para nos lapidar, seja para dar crescimento espiritual em nós, seja para deixar nós mais fortes na presença dele. Enfim, Deus às vezes concede essa situação difícil nas nossas vidas. E quando nós oramos a Deus e Deus diz não, e quando nós pedimos algo a Deus e Deus responde não, se você for nessas religiões positivistas, eles vão dizer o seguinte: não aceite a derrota, não aceite a doença, não aceite. Existe uma lógica sim, porque nós temos que trabalhar a fé. Quando nós estamos doentes, nós temos que dizer sim: estou doente, mas serei curado em nome de Jesus. Sim, isso é tudo maravilhoso, isso é tudo válido. Mas quando Deus diz não, ora, em nenhuma passagem na Bíblia nos dá o direito de colocar Deus na parede e reivindicar sempre uma resposta positiva para a nossa vida, porque aquilo que para nós
pode parecer positivo, aquilo pode trazer uma angústia até maior. Vou dar um exemplo rápido. Existia uma irmã no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Taubaté, e essa irmã ela era muito querida na igreja. Ela tinha, pastor, cerca de 28, 29, no máximo 30 anos, bonita, um rosto bonito, simpática, mulher de Deus, mulher de oração, mas que não conseguia se casar. Por quê? Ela tinha uma deficiência física grave. A coluna dela era totalmente defeituosa, com isso ela andava, completamente torta, com essa deficiência física. Mas era uma mulher de Deus, uma mulher alegre, só que ela tinha essa tristeza do seu coração. Ela não conseguia arrumar um namorado. Bom, segundo ela, era por causa da deficiência física. E ela pediu muito a Deus para que ela fosse curada. E houve uma campanha muito grande, muito bonita na cidade de Taubaté, e ela recebeu a bênção de Deus e ela foi curada. A coluna dela começou a se desentortar, ficou uma mulher assim, perfeita fisicamente. Só que, com o passar dos dias, ela percebeu que ela tinha recebido essa cura, essa graça, e ela começou a se tornar uma pessoa mais vaidosa. Começou assim, maquiagem, não que seja pecado, tá, irmãos? Colocava lá maquiagem, perfume, só roupa bonita, começava a sair, terminava o culto, dava uma volta na praça, e ali foi, ela acabou sendo assediada por um rapaz muito simpático, e começou a namorar esse rapaz, e esse rapaz levou ela para o mundo, e ela desviou-se completamente da presença de Deus. Ora, enquanto ela tinha deficiência física, servo de Deus, foi curado da deficiência física, abandonou o Senhor. Então essa cura para ela se tornou algo ruim. Ela não soube administrar essa graça do Senhor. Então, às vezes, igreja, nós estamos passando por uma situação, e quantas vezes nós pedimos a Deus para que Deus nos livre daquela determinada angústia, para que Deus nos livre daquele determinado problema. Existe uma passagem na palavra de Deus, na Bíblia, do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: olha, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, e lá ele ouviu palavras grandiosas, palavras inefáveis, quer dizer, palavras tão grandes que não têm condições de ser ditas aqui na terra, palavras inefáveis, palavras grandiosas. Então, para que aí Paulo já começa a se referir a ele mesmo, dando a entender que ele é o homem que foi elevado ao terceiro céu. Então Paulo diz assim: mas para que eu não viesse a se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, por causa da grandeza desta revelação, me foi dado o quê? Um espinho na carne. Ou seja, um mensageiro de Satanás, algo terrível. Existem estudos que falam que era um problema na visão, outros dizem que era a esposa dele que o abandonou. Enfim, a questão não é essa. A Bíblia não aponta exatamente o que era o espinho na carne, mas nos dá a entender que era uma grande dificuldade que Deus permitiu ser colocado sobre a vida do apóstolo Paulo. E Paulo diz assim: olha, eu orei por 3 vezes para que Deus me livrasse deste espinho na carne, e a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o grande apóstolo Paulo também pediu a Deus e recebeu um não de Deus. Então nós temos que ter uma maturidade espiritual suficiente, irmãos, para recebermos o sim de Deus, mas também o não. E o não de Deus é um não amoroso, é um não com amor. Se Deus disse não para algo na nossa vida, pastor Júnior, temos que ter certeza absoluta que aquele não é para o nosso bem.
Uma criança, né? Meu menino gosta muito de moto. Meu menino não, já está com 18 anos. Sempre gostou muito de moto. Quando ele era pequenininho, ele tinha 5 anos de idade, ele olhou para mim bem sério e falou assim: pai, se eu te pedir qualquer coisa no meu aniversário, o senhor me dá? Eu falei: depende, né? Se eu quero uma moto. Ele tinha 5 anos de idade. Eu quero uma moto. Eu tinha que explicar para ele que não tinha condições, mesmo que eu pudesse dar a moto. Porque eu vou dar uma moto para uma criança de 5 anos? Mas na mente dele, no entendimento dele, ele merecia uma moto. Afinal, ele era um menino bom, um menino comportado. E ele ficou triste porque eu não dei a moto para ele. Aí agora ele fez 18 anos, está na autoescola. Eu falei com ele: Arthur, você lembra quando você tinha 5 anos que você queria uma moto? Eu lembro. Agora você tem 18 anos, você pode comprar a sua própria moto. Você não precisa que eu te dê. Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência. Você arruma um emprego, continua estudando e compra a sua moto. Uma semana depois já estava trabalhando, já está juntando dinheiro para comprar a moto. Mas seria um absurdo, uma loucura ele com 5 anos dar uma moto. Se nós que somos seres humanos, que somos pais, sabemos dar boas dádivas aos filhos, sabemos o momento certo de dar um presente, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, igreja, a fé é necessária, a fé é extremamente necessária, a convicção, sim, é necessário, mas temos que ter maturidade para ouvir o sim de Deus e às vezes o não. E quando nós ouvimos o não, nós precisamos entender uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Quando falamos Deus, é algo realmente muito complexo. E se não for pela graça do Senhor Jesus, nós vamos nos perder, igual ao mundo, né? Então, para nós é muito claro: Deus Pai no seu trono, Jesus Cristo, seu Filho ao lado direito, e o Espírito Santo, que é a força, que é o amor de Deus. O Espírito Santo não é um homem que está sentado lá de barba, de bigode: muito prazer, eu sou o Espírito Santo. Esquece isso, né? Deus Pai é uma pessoa, o Senhor, o nosso Pai, Deus. Jesus, uma pessoa, o Senhor Jesus. O Espírito Santo não é um homem, é uma força divina, é o amor de Deus, a força de Deus, é o Espírito de Cristo. Amém, igreja? Então, Deus, é difícil nós entendermos isso, mas depois que a gente entende, as coisas ficam mais fáceis. O nosso Deus não é um ser humano. Coloque isso no seu coração. Os pensamentos de Deus não são pensamentos humanos. E quando nós pensamos algo, quando nós passamos uma angústia, quando nós passamos por um problema e levamos este problema até Deus, nós levamos este problema com o nosso entendimento, não é assim? O meu filho está com dificuldade, meu esposo não se converte, minha mulher não vem para a igreja, eu queria aquele emprego, não consigo, meu Deus, que difícil até de pagar as contas, enfim. Quando nós levamos um problema a Deus, nós levamos um problema humano, um problema nosso, humano, e nós entendemos de forma humana. Então nós queremos a solução, ninguém quer sofrer, nós queremos a solução. Mas quando colocamos essa situação diante de Deus, Deus recebe essa situação, mas Ele não julga como um homem, Ele não observa o seu problema com a mente humana, Ele não observa nossas angústias assim como nós observamos, que nós temos a mente humana, o nosso pensamento é limitado, nós vemos aquilo que nós enxergamos. Deus não, Deus ele vem além. Deus ele tem uma visão diferente da nossa. Então nós temos que confiar que mesmo Deus falando não, Deus mesmo aparentemente aquela bênção não está vindo, nós temos que continuar confiando que
Deus vai nos dar aquela bênção, ainda que seja um não. O não de Deus é melhor do que o sim do diabo. O não de Deus representa uma segurança na nossa vida. Quando Deus diz não, Ele diz não com amor. Não vá, não faça, não vou te dar, porque não é hora. Não vou te dar, porque isso não vai fazer bem para a sua vida. O não de Deus é um não com amor. Portanto, Jesus ensina claramente: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E podemos ter absoluta certeza que a vontade de Deus é a melhor decisão, é a melhor coisa para a nossa vida, seja um sim ou seja um não. Amém, igreja? Então, nós vamos fazer uma oração sobre essa palavra. Mas quantas vezes, irmãos, nós colocamos diante de Deus um problema? Eu já caminho há algum tempo, estou engatinhando ainda, converti ainda jovem, já faz bons anos que eu venho caminhando, que eu venho engatinhando, e com o passar do tempo nós vamos entendendo essas coisas com mais clareza. Nós devemos orar? Sim. Devemos ter fé? Sim. Devemos acreditar que as coisas vão melhorar? Sim. Sempre. Isso é óbvio. A fé é fundamental, mas temos que usar também a razão. E a razão, dentro da palavra de Deus, nos ensina que Deus não tem obrigatoriedade de dizer o sim. Ele pega a nossa causa, Ele julga a nossa causa e diz sim ou não. Amém? Se Ele falar sim, glória a Deus. Se Ele falar não, glória a Deus. Amém, igreja? Vamos fechar os nossos olhos, que deve ficar se colocar sobre os pés. Nós vamos orar sobre essa palavra. Quantas vezes, nós estamos diante de Deus, diante do Senhor, com a nossa angústia. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor com as nossas dificuldades. Eu digo para você, minha irmã, quantas vezes você está ali, ajoelhada, na sua cama ali, com os cotovelos